Vamos agora aqui com o quadro Check-up no rádio, recebendo o médico veterinário Dr. Robson Góes. Dr. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez. Hoje o nosso quadro Check-up no rádio, Dr. Robson, ele vai falar, né, sobre riscos e cuidados com cães e gatos no período chuvoso. Tudo a ver. Ontem deu uma chuva aqui que eu vou dizer uma coisa. Arrebentou a boca do balão, né? Tem chuva aí com registros de mais de 180 milímetros, pelo que o pessoal comenta em grupos de WhatsApp, né? Na região, inclusive, eu estava agora vendo vídeos ali do rio Potengi, já que a nascente é ali em Cerro Corá, já com bastante água descendo em direção à capital, né? A Natal. Então a gente fica bastante feliz, chuvas com muitos registros em Currais Novos, em Frei Martim. Então tem essas alegrias, né, que o nordestino vive, né, esperando a chuva para que a gente possa ter bons registros, e principalmente o sonho do caicoense é ver o Açu de Tães novamente cheio, né? E são essas as expectativas, Marcos. E os animais sofrem com isso também? Sofrem sim. A gente tem de estar atento à questão dos riscos e os cuidados que você deve ter. Quais os riscos que existem com o período chuvoso para os cães e os gatos? Nós temos riscos aí de animais que ficam expostos, muitas vezes a céu aberto, ao relento, porque começou uma chuva e ele está lá, o cão, por exemplo, amarrado em uma corrente no muro, sujeito aí a passar a noite com essa chuva, riscos de hipotermia, baixar muito a temperatura corpórea desse animal, risco de ele estar amarrado e dar um trovão muito grande, que é costume, e a audição dele é muito aguçada e ele tentar correr e se enforcar. Existem muitos riscos, tá? E também quanto à questão dos gatos, o risco deles ficarem expostos ali, levando aquela chuva, a hipotermia, o alagamento, que é comum acontecer também com esses animais. Chove tanto e eles estão num local com riscos de alagamento e podem até morrer afogados, né, nessa água de uma enchente ou de alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem de estar preocupado em ter uma proteção para esses animais, né, ter um abrigo, ter um local que impeça, principalmente para os domiciliados, que são os cães e os gatos que têm domicílio, impeça fuga, porque tem muitos animais que têm medo dos trovões e podem sair correndo na rua e serem atropelados. Tem animais que têm medo dos relâmpagos, né, aqueles clarões, e você tem de colocar em um local, por exemplo, que não tenha a entrada de luz, pode ser um banheiro, pode ser um quarto fechado, que você diminua assim os riscos com esses animais. Tem muitos, mas muitos animais que com o trovão apresentam pânico, tremores, podem até, Marcos, ter uma parada cardíaca se ele tiver um problema de coração e morrer, e ir a óbito. Então a gente sempre se preocupa. Os cuidados para os trovões, eles são os mesmos cuidados para os fogos de artifício. É você colocar em um quarto fechado, né, com uma lã de algodão nos ouvidos. Tudo isso aí vai diminuir a quantidade de som que chega no ouvido desse cão. Quanto à questão dos relâmpagos, colocar em um quarto fechado que não penetre luz, tá? Os riscos os cuidados com a hipotermia, colocar em um local aquecido, em um local que não tenha risco dele pegar umidade, né, de pegar chuva. Então, esses cuidados aí são os que a gente se preocupa. A chuva, ela nos traz benefícios, né, mas também ela traz alguns riscos, e a gente, né, não podia deixar de estar abordando esse tema. Sempre quando tem esses períodos chuvosos, a gente aborda esse tema aqui no programa, e algumas pessoas, os programas anteriores, tinham perguntado isso, a gente já tinha até abordado, mas é sempre bom estar relembrando. Mesma coisa que a gente sempre relembra nesse período agora chuvoso, aumenta muito a questão das moscas, né? E com as moscas aí aparece sempre as viroses,
aí a parvovirose, a sinomose, porque essas moscas também elas servem como vetores, né, dessas doenças, e a gente também sempre tentar isso, vacine seus animais, se tiver atrasado, reinicie o protocolo de vacina, se tiver dúvida se a vacina prestou ou não, revacine, procure um médico veterinário para ele lhe orientar quanto à questão de vacina. Olhem, pelo amor de Deus, porque a gente não aguenta mais na clínica a quantidade de cães e gatos que estão chegando com parvovirose e com sinomose. Vejam se a vacina dos animais de vocês está em dia. E mesmo que não esteja em dia, veja a possibilidade de fazer um reforço dessa vacina. É super importante esses animais estarem com imunidade alta. E o ideal, então, no caso, é manter o animal dentro de casa, protegendo contra a chuva? Com certeza. Se você puder manter esses animais dentro de casa, na hora que está havendo a chuva, principalmente essas chuvas mais grossas, com trovões e com relâmpagos, é o ideal. Você dar a ele um conforto para que diminua os riscos de acidentes. O ouvinte pergunta aqui, por exemplo, qual é o risco também de deixar o animal exposto para se molhar na chuva por muito tempo? Ele pode ter algum resfriado? Pode sim, ele pode, apesar do cachorro ter um sistema de aquecimento corpóreo bem satisfatório, caso ele permaneça na chuva por um longo período, ele pode apresentar riscos aí de hipotermia, consequentemente pode aí apresentar tanto um quadro súbito, né, de óbito, por uma hipoglicemia, por uma hipotermia, por alguma coisa no sentido que a chuva provocou, ou ele apresentar uma baixa de imunidade e alguma doença que ele tenha, consequentemente, em 1, 2, 5, 10 dias, ela se agrava, podendo levar esse animal a óbito. Já aconteceu, eu já conheço alguns casos de pessoas que tiveram que viajar, por exemplo, e deixar o animal durante alguns dias, até já a semana, no terraço, né? Porém com acesso à área de serviço. E choveu nesse período. O animal ele tem a sensibilidade de procurar abrigo, por exemplo? Tem sim, principalmente o gato. Né? O gato ele procura de imediato um local para se proteger dos pingos da chuva. E por ele ser pequeno, ele consegue se adequar. O gato ele consegue saltar, por exemplo, ele tem a habilidade, né, de saltar um muro, ele tem a habilidade de saltar e procurar um local mais alto para se esquivar da lama, se esquivar da água que está no piso. Já o cachorro não. O cachorro não consegue ter essas características de saltar um muro, de saltar para um local mais alto, e muitas vezes ele só faz ali se enrolar ali com o corpo, tentando proteger e tentando aquecer. E ele é o mais susceptível para que ocorra esse risco de hipotermia. E lembrando que se você vai viajar, você deve colocar água, colocar comida suficiente para o período e ter a visibilidade de um abrigo satisfatório para esse animal, para ele se proteger contra chuva, contra sol. E você deve ter uma pessoa que no mínimo uma vez por dia vá visualizar se esse animal está bem. Então isso aí são os cuidados que você deve ter caso você vá viajar. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, Dr. Robson. Eu queria saber que os cachorros aqui no sítio estão adoecendo. Um adoeceu, aí ele fica sem querer comer, triste. Aí o menino passou um medicamento aqui que eu não estou nem lembrado do nome. Aí ele ficou bom. Em 2 dias ele estava bom, já estava comendo e voltou ao normal. Só que outro adoeceu aqui. Passou 2 dias sem a gente encontrar ela. Quando encontramos ela, ela não tinha mais força nem para vir andando. Trouxe nos braços. Aí tá dando um medicamento, mas já tá com uns 3 dias que ela não come. E tem hora que ela fica só vomitando. Aí você sabe dizer o que é? E ele, Dr. Robson? Marcos, fica difícil a gente dizer o que é sem examinar o animal e sem fazer os exames necessários. Mas a maior possibilidade de estar acontecendo isso na zona rural, né, a gente está tendo bastante animais da zona rural com essas características, é a questão da sinomose,
né? A sinomose, ela é uma doença dos canídeos, tá? Que pode passar, por exemplo, para uma raposa e para um guaxinim, chegar na zona rural, ou animais que hoje tem trânsito com a zona urbana, cães, e também trânsito com a zona rural. Então está muito comum animais na zona rural com características de sinomose, que pode ser a situação aí desse animal nessa propriedade. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Robson, e bom dia, Marcos Danta. Doutor Robson, eu tenho uma cachorrinha, ela tem 6 anos, aí ela já deu 2 crias. Aí eu queria saber do senhor se ela pode ser castrada. Ela tem 6 anos, se não corre risco dela ser castrada, porque ela já tem 6 anos, e com quanto tempo pode castrar depois que ela deu cria. E aí, doutor Robson? Marcos, a orientação de castrar após o parto, ela geralmente a gente orienta depois que você aparta os animais, né? Geralmente com 45, 60 dias de idade, você faz os exames necessários para saber se esse animal ficou com alguma anemia, tem alguma deficiência. Então aí por volta de 90 dias pós-parto, né, seria o ideal, 30 dias após o aparto dos animais. Risco cirúrgico existe em qualquer cirurgia. Pode ser de uma unha até uma cirurgia dessa abdominal ou torácica. Risco existe em qualquer procedimento cirúrgico, tá? Agora, a gente opera hoje animais com 15 anos, 16, 17, 19 anos. Tem várias técnicas anestésicas para utilizar com níveis de segurança. Agora, risco existe em tudo. Se você me perguntar se deve castrar ou não, minha orientação sempre na clínica é: se você não quer seu animal para reprodução, se você não quer para ela estar parindo, se ela não é uma reprodutora, castre, seja macho ou seja fêmea. Faça a castração, porque você diminui o risco muito grande de tumor de mama, o risco de piometra, de problemas uterinos e tantos outros riscos que existem, né, quanto à questão de fêmea, o macho, de tumor de testículo, de hiperplasia prostática. Você diminui muito os riscos fazendo as castrações desses animais. Eu vou dar o meu exemplo. Você conhece inclusive Suzy, que é sua paciente, né? A danadinha está com mais de 10 anos, cox-pênio, só que ela nunca namorou na vida dela, né? Também nós nunca castramos, né? É ruim isso para um animal? Não é ruim, é perigoso, né? Não é ruim. Você não ter castrado ela, não é ruim. A cadela vai ficar apresentando um cio a cada 6 meses. A gata vai ficar apresentando um cio de 30 em 30 dias, né? Então, não é ruim para o animal. É fisiológico dela. O cio para ela é fisiológico, tá? Porém, é perigoso. Por quê? Porque a gata pode emprenhar e você ter filhotes desnecessários, né? É perigoso porque você pode ter na cadela uma característica, principalmente que na gata também tem, mas é mais difícil. Você tem uma característica do animal desenvolver uma infecção uterina, né? As bactérias da boca dela, por exemplo, dos tártaros, ganha a corrente sanguínea, ela no cio, o cio ela menstrua, na menstruação tem sangue, o sangue é meio de cultura, comida para a bactéria vai lá, se instala no útero, ela passa o cio, a bactéria começa a aumentar ali dentro do útero, causando uma piometra, uma infecção generalizada muitas vezes e levando o animal a óbito. Então é perigoso ela não estar castrada, tá? Mas o animal ele também tem necessidade de, por exemplo, se relacionar com outros animais? Sexualmente falando? Não, sexualmente não. Aí é diferente a questão da necessidade sexual, existe no ser humano, né? O ser humano é que tem a necessidade sexual. Os animais, ele não tem essa necessidade sexual de estar se reproduzindo, certo? A não ser que ele não tenha uma patologia, né? É muito comum, é até um tema que a gente pode abordar aqui, é machismo. O machismo em cães, né? Em machos.
que ficam todo o tempo tentando se masturbar, não pode ver um brinquedo, fica ali, não pode ver uma perna de uma pessoa, fica tentando se masturbar, saltando. Muitas vezes isso aí é machismo que está associado a ou características mesmo do animal, né? Ele criou aquele hábito, ou um problema no testículo, que seja um tumor de célula de Sertoli, ou algum tumor que esteja estimulando o aumento de testosterona, ou problemas na próstata, ou testículos que seja criptorquidismo ou monoquidismo, que tem só um testículo, ou que não tem nenhum testículo, né? Isso aí pode acontecer. Agora, só o ser humano mesmo é que tem a característica de estar procurando se reproduzir toda hora e todo tempo. O nosso ouvinte conta que o cachorro dela está desde ontem doente, não come, não tem controle na cabeça, né? A cabeça dela está inchada depois que uma jumenta pisou nela, né? E o que pode ser, o que pode ser feito? A maior possibilidade é que tenha ocorrido um traumatismo craniano. Aí a gente já parte, se tem aí a questão de incoordenação motora, se tem inchaço, né, e tem o histórico do animal, né, de um jumento ter pisado na cabeça, a maior possibilidade é que tenha ocorrido um traumatismo craniano e que pode ter um edema aí já nesse cérebro e que tem de providenciar o quanto antes medicações para que possa ver aí, fazer raio-x e tentar resolver o problema que está acontecendo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Janta. Bom dia, doutor Rob. Pergunta a ele aí o que é que eu faço para melhorar o meu cachorro. Tem 1 ano e pouco. Tomou todas as vacinas já. E eu não consigo controlar o que ele estraçalha tudo dentro do quintal. Mastiga até os canos da pia, já devorou tudo. O que é que eu faço para melhorar, se tem algum brinquedo que possa botar para ele brincar. Enquanto ele dorme, eu boto um pano para ele dormir, mas só que ele rasga o pano. Aí ele na área de serviço é coberto, porque ele rasga tudo. O que é que eu faço para ele melhorar essa situação? O que é que ela faz? Primeira coisa é dizer qual o diagnóstico do animal da senhora é estresse. Está estressado. Está estressado. O remédio principal para isso aí, Marcos, é caminhada, né? É você procurar fazer caminhada, que provavelmente ela está estressada, ele está estressado, e esse estresse aí ele tenta, já com essa idade aí, porque existem animais que destroem com 4 meses até 8 meses de idade, é quando está com a troca dentária, quando tem os dentes descidos, nascendo os dentes de leite. E ele procura romper gengiva e tentar aliviar ali a dor, ou cair os dentes que estão aí, os dentes descidos, ele tenta morder. Então isso aí é comum acontecer. Mas com essa idade aí já, provavelmente é estresse. A senhora pode colocar até uns ossos para vender em clínicas. São os ossos que ele fica mastigando esses ossos e tiram a parte do estresse deles. Os brinquedos em animais que destroem eu não gosto muito, porque muitas vezes dá corpo estranho. Ele destrói um brinquedo desse, engole e a gente tem de operar. Mas esses ossos traz bons resultados, mas o resultado principal é a senhora fazer caminhada para tentar tirar o estresse desse animal. Bom para ela e bom para o animal, né? Ah, com certeza. A caminhada com os animais, ele tem um duplo sentido. O sentido de melhoria do estresse e de caminhada dos animais, né, e vigor físico, mas também a pessoa que está responsável por caminhar, consequentemente melhora a parte respiratória, melhora a parte cardíaca, né? Melhora a parte muscular, toda. Isso aí tem uma via de mão dupla no sentido favorável. Não sei se já falamos sobre isso aqui no programa, mas eu vejo muitas pessoas caminharem e até pedalarem, por exemplo, na BR, né? 427, e o cachorrinho lá do lado deles, né? É importante respeitar também como é que eu posso dizer, o limite do animal. Às vezes o meu limite de correr, de pedalar, nem sempre é do animal. É importante respeitar isso? Com certeza. Marcos, a gente pode também abordar esse tema. Existem vários riscos de você caminhar com o animal no seu tempo, vamos dizer. Então, no seu tempo você dar aquela carreira que você é acostumado, você andar com a bicicleta na velocidade que você é acostumado e não respeitar o animal. Aí existem riscos de morte
desse animal por hipoglicemia, né? Esse animal pode, inclusive, desmaiar, cair ali por uma hipoglicemia. Pode ter um problema cardíaco nesse paciente e ele infartar ali, ter uma parada cardíaca. Existem a questão de desidratação, que esse animal, você correndo, o cachorro ele elimina muito temperatura pela boca, consequentemente também ele está eliminando ali líquido, ele pode ter uma desidratação. Então tem de ter paradas, caminha um pouco, leva uma águazinha para o seu animal, forneça água para ele, verifique se ele está com condições fisiológicas, né? Isso aí qualquer pessoa pode ver, a respiração, dá uma descansada e volta a caminhar. Nunca a caminhada ela deve ser por mais de 30 minutos, né? Ininterruptamente, ali você ir direto com o animal por 30 minutos. Sempre tem de ter um período de descanso, um período de reidratar e que você possa ter uma condição satisfatória na sua caminhada e na caminhada do animal. Tem mais perguntas? Bom dia. Marco, pergunta o doutor aí, que eu tenho um cachorrinho aqui, um paulistinha, homem só pode estar mordendo. Eu jogo esses plásticos, eu compro esses ossos que o doutor indicou aí, ele devora tudo, é impressionante. Se tem algum remédio para diminuir essa vontade de morder. Um abraço, nosso amigo sem sangue. Marcos Kleber. Rapaz, vai caminhar, rapaz, com o seu cachorro, que ele está estressado. Se você disser Marcos Kleber, ninguém conhece, né? Mas aí eu conheço. Sempre os amigos a gente conhece o apelido, mas conhece o nome. Eu oriento sempre esses estresses que existem de animais que têm essas características de destruição, de fazer caminhadas, né? Essas caminhadas são muito boas para eles e tiram o estresse. Geralmente esses animais que têm essas características de destruição, de estar mordendo tudo, é porque eles estão estressados. Mas também deve ser feita uma avaliação odontológica, porque ele pode estar com algum problema na boca e ele está mordendo isso na intenção de aliviar e de tentar resolver o problema que ele tenha na boca. Bom dia, meu cachorro Shih Tzu. Está com olho de cereja, como é conhecido. Me indicaram uma cirurgia, mas no momento não posso fazer. Ela é novinha, glândula da terceira pálpebra. O que é que eu posso ir colocando até fazer a cirurgia? Marcos, o olho de cereja é a protusão da glândula da terceira pálpebra. Fica uma glândulazinha no canto do olho, no canto interno do olho. E isso aí, ele muitas vezes é genético. Pode ter sido por uma obstrução dessa glândula ou um processo irritativo. Realmente a reparação ela é cirúrgica, ou antigamente fazia a remoção dessa glândula, porém ela é responsável por produção de 70% da lágrima. Hoje faz o sepultamento da glândula da terceira pálpebra. É uma cirurgia um pouco delicada, mas com bastante sucesso. O que você pode fazer é estar lubrificando sempre com soro e você tentar fazer massagens para que essa glândula possa voltar para o local dela, enquanto dá tempo de você fazer a cirurgia reparadora. Tem mais pergunta aqui, para fechar aqui a nossa participação. Mostra a foto do Dr. Robson aí, Geraldinho. Minha cachorra tem o hábito de mamar nela mesma e agora nasceu um caroço entre os peitos. O que é que pode ser? Provavelmente isso daí pode ser uma mastite, né, que é um processo inflamatório da glândula mamária, mas a maior possibilidade é que isso aí seja um quadro neoplásico, né, um tumor de mama, e que a indicação para isso daí seria a remoção cirúrgica dessa glândula mamária que está desse jeito aí que ela mostrou na foto. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. O Instagram, @Veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. O pessoal que acompanha a gente no Instagram, né, no @Veteripet, a gente sempre está lá tirando dúvidas, fazendo esclarecimento. Quem quiser seguir a página aí do Instagram, a gente está lá sempre à disposição para estar trazendo dúvidas e informação para os ouvintes e para os nossos seguidores. 8 horas, 2 minutos.